Bom dia ou boa tarde. Pra mim é bom dia ainda, porque eu não almocei. Oi, oi. Oi, tá? Boa tarde ou bom dia pra vocês. Oi, oi, oi. Hoje vamos falar de um tema que na semana passada eu não consegui aparecer por aqui pra gente falar na terça-feira. Apareci na quinta, mas não falamos na terça. Então eu salvei o tema pra gente falar aqui hoje, que é quando que você sabe de fato quando que você virou a máquina de queimar gordura. Bom dia, Michele. Oi, Carol. Suelen, Adriana, Lilian. Oi, oi, oi. Bom, então assim, o que significa a gente virar a máquina de queimar gordura? Que foi um tema que a gente já falou em alguns outros momentos, mas você virar a máquina de queimar gordura significa que você passou a utilizar a gordura como fonte de energia. Não só aquela gordura que você ingere por meio da alimentação, num contexto cetogênico principalmente, mas também aquela que está estocada no seu corpo. Quando a gente ingere a gordura por meio da alimentação, é visando utilizar ela principalmente como fonte de energia, ou tudo bem numa alimentação que não vá seguir como maior parte, ou seja, rica em gordura, como é a característica de uma alimentação cetogênica, a gente vai ter a gordura para desempenhar a sua função, porque sim, ela tem diversas funções no nosso organismo. Então, no momento que você segue os requisitos para que o seu corpo de fato utilize a gordura como fonte de energia, porque entende que no momento que você faz um jejum breve, como é a maior parte dos jejuns que a gente faz ao pular uma refeição apenas, e vai dar ali 14, 15, até 16 horas, 16 horas já não é um jejum breve, mas assim, até 14 horas mais ou menos, a gente tem uma característica de que o seu corpo, sim, ele pode ter começado a mobilizar um pouco de gordura, se você vinha numa alimentação low carb, principalmente, mas não foi o suficiente, ou ainda não é o suficiente para que ele tenha passado a utilizar a gordura de forma primária, ou seja, a preferência dele é utilizar a gordura como fonte de energia. Significa a gente ter uma fonte primária ou ser a preferência é aquela que é quando você utiliza uma rota, já sabe quando a gente diz assim que faz o caminho no automático ou que o carro chega até o trabalho sozinho, essas coisas assim, é quando nós já estamos acostumados de uma certa forma a fazer aquele percurso para atingir um objetivo. Então você está acostumado a mobilizar a gordura para que sirva como fonte de energia. Isso não acontece do dia para a noite, principalmente no cenário atual de uma alimentação convencional, que é riquíssima em carboidrato. A gente tem oferta de carboidrato por todos os lados, né? Então, no momento que a gente tem essa característica de consumo de carboidrato, essa elevação na glicemia, a secreção de insulina faz com que a gente utilize essa fonte de energia e não a gordura e a produção de corpos cetônicos como a nossa fonte de energia. Então, você mudar para, de fato, queimar a gordura, usar essa a fonte de combustível para o seu corpo, a gente não acontece do dia para a noite, a gente tem que obedecer alguns requisitos de você acabar com o seu estoque de carboidrato armazenado na forma de glicogênio e você não repor esse estoque e manter a sua insulina, a sua glicemia em níveis estáveis, porque isso também vai trazer com que você tenha a secreção de insulina também em níveis estáveis. Então, como isso não acontece da noite para o dia, a gente tem que manter a constância dessa mensagem para que o seu corpo assuma essa como uma nova característica, como um novo caminho e que ele de fato consiga escolher se esse é o caminho preferencial ou não. Muitas vezes a gente escuta que o nosso corpo ou o nosso cérebro ele funciona apenas com glicose ou que essa é a única fonte de energia que ele tem. Na verdade, não.
o nosso cérebro ele funciona com os corpos cetônicos e muitas vezes também se diz que a glicose é o combustível preferido do corpo. Na verdade, esse é o combustível que o seu corpo está acostumado a utilizar e que ele consegue metabolizar de forma mais rápida porque é o que ele sempre recebe. Então, na verdade, não é a melhor fonte de energia, é aquela que você acostumou o seu corpo a utilizar e por isso ele utiliza de uma forma mais rápida. E por isso que existe uma diferença entre você estar em cetose e você estar cetoadaptado. Você estar em cetose quer dizer que você entrou no estado metabólico de cetose, o seu corpo está produzindo corpos cetônicos que vão alimentar principalmente o cérebro. Agora, você estar cetoadaptado significa que o seu corpo já se acostumou de forma primária, preferencial, a utilizar a gordura como fonte de energia e não a glicose. O que acontece quando a gente tem esse cenário? Não é a qualquer elevação na glicemia que você vai sair de cetose. Entenda que para você sair de cetose, é lógico que tem alguns fatores que você tem que considerar. Por exemplo, a quantidade de carboidrato que vai ser ingerida. Mesmo que uma pessoa cetoadaptada, se receber uma grande quantidade de carboidrato e essa elevação na glicemia vai ser muito representativa, já vai ser o suficiente para que ela saia de cetose. Então, tudo isso a gente tem que entender num contexto. Agora, se for uma quantidade pequena, 10, 20 gramas a mais, e a pessoa está cetoadaptado, provavelmente essa quantidade já não vai ser suficiente para que ela saia do estado metabólico de cetose. Isso significa estar cetoadaptado. O seu corpo entende como a forma de combustível, o combustível que ele vai usar de forma primária é a gordura. Então não é qualquer elevação na sua glicemia que vai sair de cetose e vai voltar a utilizar a glicose como fonte de energia e vai voltar a estocar a gordura, seja proveniente do excesso de carboidrato ou seja, até mesmo aquela que você consumiu, seguindo principalmente uma alimentação cetogênica, para funcionar como uma forma de combustível, como seu abastecimento de energia. Pensa que no momento que você consome uma alimentação cetogênica, que é uma alimentação rica em gordura, quando a gente fala rica em gordura, 70 a 75% de gordura, e a gente tem uma secreção de insulina representativa a partir do consumo de carboidrato, essa gordura que a gente estava consumindo para funcionar como fonte de energia para o nosso corpo, provavelmente, ou melhor, certamente ela será utilizada para estoque, ela será utilizada para fazer os estoques na forma de gordura, vai prejudicar a composição corporal e tudo mais. Por isso que a gente não pode simplesmente misturar as alimentações. Hoje em dia, eu tenho falado muito em relação a isso. A alimentação convencional, ocidental, que se baseia, ela é muito mais uma mistureba. Não é nem rica em gordura e nem rica em carboidrato, é rica nos dois. E aí sim, a gente vai ter um cenário de muitas patologias, que é o que a gente tem visto cada vez mais, né? Um cenário de aumento de dislipidemias, tá ficando tão comum ter esteatose hepática não alcoólica que chega a ser até triste, obesidade, diabetes, mal de Parkinson, Alzheimer, enfim, diversas condições clínicas que têm saído desse excesso de inflamação que a gente proporciona para o nosso corpo, primeiro, no momento que a gente não vê a qualidade daquele alimento que a gente está consumindo, no momento que a gente mistura duas fontes de energia. A gente entende que a gente confunde o nosso organismo, afinal de contas, qual é a fonte de energia que ele deve utilizar. E no momento que você está cetoadaptado, não é a qualquer sinal de glicose, mas se você comer demais de carboidrato, você vai sim sair de cetose, daí, enfim, tudo isso a gente tem que saber fazer principalmente, né? Então, o que a gente entende por você de fato ter se tornado uma máquina de queimar gordura? É quando de fato você está usando a gordura como fonte de energia. Agora tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, quando a gente troca a nossa fonte de energia,
a gente tem alguns desconfortos, que é a Quiroflu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela em outra oportunidade. E isso é normal, por quê? Porque o seu corpo, a sua mente, o seu organismo vai pedir aquilo que ele está acostumado a utilizar como fonte de energia. Ele permanece te pedindo aquela fonte de energia que ele está acostumado a mobilizar, que é a glicose, que vem dos carboidratos. Até que ele entenda, ou até que ele se reajuste para utilizar essa nova fonte de energia que você está forçando ele a utilizar, você está forçando ele a encontrar uma fonte de energia alternativa, até que isso aconteça, você pode ter alguns desconfortos. Entende que até que isso aconteça não significa muito tempo. Agora, 3 dias até uma semana, que são mais ou menos prazos que os estudos têm demonstrado numa amostragem, né? E variam de 3 a 7 dias, depende muito do contexto, por isso que não tem como dizer uma data fechada, um número de dias fechado, até mesmo porque pode ser até antes de 3 dias, depende de qual era o seu hábito alimentar antes, qual é, por exemplo, a sua composição corporal, se você tem uma composição muscular maior, mais massa muscular menor, percentual de gordura, se você é uma pessoa ativa, se você não tem resistência à insulina, se a sua glicemia é normal e tudo mais, provavelmente você entre em cetose até mesmo antes, se você combina com jejum, se você combina com outras estratégias. Agora, nesse período, digamos que são os dias mais críticos de uma pessoa, de fato, entrar em cetose e permanecer em cetose. Porque entrar em cetose, simplesmente você entrou em cetose, você vai lá e come alguma coisa já mais rica em carboidrato, você vai sair de cetose, você entende que você só entrou, você nem se manteve. E muitas vezes, quando as pessoas veem perda de peso, diz assim, até ontem eu respondi uma pergunta que dizia isso, que estava seguindo uma alimentação cetogênica, mas não estava em cetose. Isso acontece quando você não está equilibrando bem a sua alimentação cetogênica, provavelmente alguma coisa está errada. E se você não perde peso, provavelmente você está comendo a mais do que você precisa, do que você gasta, do que o seu corpo gasta, mesmo que em repouso, mesmo que sem fazer atividade física e tudo mais. E aí a gente tem alguns ajustes a fazer que as pessoas, como eu comentei antes, começam a fazer uma alimentação cetogênica muito mais pela restrição de carboidrato, entende que é uma alimentação cetogênica por se restringir de carboidrato, e muitas vezes essa restrição de carboidrato, ela nem é tão restrita assim, porque tem outros alimentos que talvez as pessoas não se deem conta que tem carboidrato e continuam incluindo na alimentação e de forma à vontade. Eu comentei com vocês já o caso da Leila, que ela é uma ex-participante do desafio, inclusive tem a live que eu fiz aqui com ela, que ela disse que já estava seguindo uma alimentação cetogênica, mas eram com quantidades excessivas. E quando você tem quantidade excessiva, mesmo que de fontes vegetais, ou seja, que tem equilíbrio de fibra e tudo mais, você não tem o controle de carboidrato e aí você não vai entrar em cetose, muito menos se manter em cetose. Então esse controle, esse bom senso de quantidade de carboidrato no total do dia, não por refeição e tudo mais, é fundamental. E o equilíbrio energético, ou seja, quanto que a pessoa vai consumir de quilocalorias para, de fato, promover o emagrecimento. Então, não é só você cuidar a quantidade de carboidrato, que esse é um dos principais erros que acontece. É você cuidar a quantidade de carboidrato, mas você também cuidar do volume energético. Porque se você consumir demais em qualquer estilo alimentar, você vai promover reserva, você vai ganhar peso, você vai engordar, você vai reservar energia. E isso acontece na forma de gordura. A gente vai reservar energia, seja vindo do carboidrato, seja vindo da gordura, na forma de gordura. E aí acontece de as pessoas não terem perda de peso, ou seja, ter uma perda de peso nos primeiros dias, onde a gente tem a perda hídrica principalmente, e a partir desse momento que a gente de fato entra em cetose, que já houve aquela perda hídrica, que acontece nos primeiros dias, então tudo acontece meio junto, você tem você utiliza a sua reserva de glicose na forma de glicogênio, no momento que você utiliza essa reserva, você elimina aquele peso hídrico,
hídrico e só depois disso que você começa de fato a mobilizar a gordura como fonte de energia. Nesses primeiros dias que você teve restrição de carboidrato, que você diminuiu a quantidade de carboidrato para, enfim, seguir uma alimentação cetogênica, ter os benefícios de entrar em cetose e tudo mais, nesses primeiros dias o seu corpo ainda estava funcionando com glicose, com aquela glicose que estava estocada no seu fígado na forma de glicogênio. E no momento que você utiliza essa energia, você tem a perda hídrica daquelas moléculas que ficam junto com as moléculas de glicose, você tem essa perda hídrica. Então, você de fato virar a máquina de queimar gordura só acontece depois desse período. Aí depois desse período é que sim, o seu corpo vai ser forçado a buscar uma fonte de energia. Acabou aquilo que ele estava acostumado a utilizar. Então ele busca a fonte de energia, que aí sim que você começa a queimar gordura como fonte de energia, virar a máquina de queimar gordura, produzir corpos cetônicos e tudo mais. Então veja, os dois erros que eu digo que, os dois requisitos ou os dois equívocos que a gente tem quando as pessoas começam a seguir uma alimentação cetogênica ou pensam seguir uma alimentação cetogênica desequilíbrio de quantidades, que vai significar uma quantidade de carboidrato no dia inteiro de alimentação para promover a entrada no estado metabólico de cetose e a quantidade de energia. Por quê? Você não pode se iludir no momento que você começa a diminuir a quantidade de carboidrato e você começa a mobilizar aquele glicogênio do fígado, você vai ter a perda hídrica. Aí você tem, por exemplo, perda de peso nos primeiros 3 dias e depois você não tem mais. O que aconteceu? Provavelmente você está comendo muito mais do que você precisa e não está fazendo com que seu corpo mobilize aquela reserva que ele tem de energia. Você não está queimando a gordura que está estocada no seu corpo. Você está simplesmente promovendo a queima da gordura que você está ingerindo a partir da alimentação. Então isso é muito importante de a gente observar. Quando, por exemplo, uma pessoa segue uma alimentação cetogênica e não entra em cetose, você pode ter certeza que tem erro na quantidade, no equilíbrio de macronutrientes. Então, ela pode estar reduzindo o carboidrato, mas não está reduzindo o suficiente, ou seja, ainda tem fontes escondidas de carboidrato que ela está consumindo ou ela está consumindo alguns alimentos numa composição, numa característica à vontade, e isso não vai favorecer a que esteja num estado de cetose mais profundo, moderado a intenso, porque é nesse momento que você tem de forma mais otimizada a queima de gordura como fonte de energia. Então isso era muito importante dizer, porque se você simplesmente começa hoje uma alimentação cetogênica, você tem que entender que hoje você ainda não está em cetose. Amanhã, talvez você não está em cetose ainda. Não é simplesmente por você começar uma alimentação cetogênica que você vai estar em cetose. Não é simplesmente por você seguir uma alimentação cetogênica que você vai perder peso. Você pode ter a perda de peso hídrica, principalmente nos primeiros dias, no momento que você está fazendo essa queima da reserva de glicose, principalmente, mas você só vai ter, de fato, a perda de peso expressiva e a queima de peso vindo daquela massa, daquela quantidade de gordura, da gordura corporal, no momento que você persiste com a mensagem de que o seu corpo deve utilizar a gordura como fonte de energia. E isso só acontece se você não abastece ele com carboidrato e se você promove por meio da quantidade de energia que você vai consumir, que ele mobilize esses estoques. Consegue entender a diferença entre você dar gordura para o seu corpo e ele utilizar a gordura que você está dando, que você está alimentando, e você otimizar ou você estimular que ele utilize a própria gordura como fonte de energia. A diferença disso e como que a gente vai fazer isso é no momento que você tem, sim, déficit energético. Por isso que sim, para que você tenha perda de peso, inclusive numa alimentação cetogênica, você precisa de déficit energético. O que acontece que muitas pessoas dizem que não sentir você pode comer à vontade numa alimentação cetogênica? Quando se tem bom senso em termos de quantidade energética e quando você tem um autocontrole da sua saciedade. Isso não é tão comum assim de a gente encontrar. E também não é quando a gente baseia a nossa alimentação em receitas.
Receitas têm uma densidade energética muito expressiva e um sabor muito gostosinho que fazem a gente querer comer cada vez mais. Inclusive no método agora a gente entrou na fase de velocidade cruzeiro, onde sim tem a inclusão de receitas, de outros alimentos e tudo mais. Só que a gente tem que se observar a como que nós vamos responder a essa inclusão de receitas no sentido de você fica ansioso para comer uma receita ou fazer uma refeição, você perde talvez o controle de quanto que você vai comer na refeição que você tem uma receita, determinados sabores fazem você comer mais, tudo isso podem fazer com que uma pessoa perca o controle de quantidades. Quando eu digo perder a mão, pode ser que ela perca a mão na quantidade que ela vai consumir. E principalmente se tratando de receitas, a gente tem uma densidade energética muito expressiva e uma vontade de comer mais, porque é gostoso e tudo mais, muito significativa também. Então, tudo isso a gente precisa colocar num contexto. Não é simplesmente, porque é uma receita cetogênica que você pode comer à vontade, porque são alimentos cetogênicos que você pode comer à vontade. Não, todo copo tem o seu volume. Se você colocar 300 ml num copo de 200 ml, vai transbordar. É assim que acontece com a nossa energia. Se a gente comer mais do que a gente de fato gasta, não é tão simples assim, ou não é assim que funciona simplesmente num contexto de uma alimentação cetogênica e tudo mais, claro, porque nosso metabolismo ele funciona de uma forma diferente, mas sim, a gente precisa de um norte, a gente precisa saber de para onde ir, pra gente saber quanto que a gente vai consumir e conseguir perceber o quanto que é mais e o quanto que você está saciado, quanto que está trazendo resultado para o seu corpo. Então, são algumas características para a gente observar quando você não está vendo resultado numa alimentação cetogênica. Falei um tantão aqui, vi que várias pessoas entraram depois. A Mel perguntou, na cetogênica também temos platô? Sim, pode ser. Platô é quando seu corpo se acostuma com um estímulo. Então, seja em qualquer estilo alimentar, você pode sim chegar nesse estado que o seu corpo não dá mais resultado com o mesmo estímulo. E aí você muda. Ainda ontem na aula eu comentei, nosso corpo ele é um grande músculo, né? Então assim como o músculo precisa de estímulos diferentes, e a gente tem troca de treino e tudo mais, o nosso corpo também muitas vezes precisa de estímulos diferentes. Mas você pode sair do platô com estratégias que ainda permaneçam no estilo cetogênico. Então isso não é desculpa para sair. Lógico que você pode sair de cetose e não ter prejuízo de composição corporal e tudo mais, desde que você saiba fazer isso. Dani pergunta se as pessoas que têm resistência à insulina, como fazer para melhorar? É você seguir uma alimentação low carb, cetogênica. Uma alimentação low carb já vai trazer uma melhora na sua sensibilidade à insulina e a cetogênica também. Mas é você parar de requisitar tanto dela assim para que você possa voltar a ter melhor sensibilidade. Então tudo gira em torno disso, né? Dani entrou também, Daniela. Tudo gira em torno disso. Qual a proporção ideal entre gordura e proteína para entrar em cetose e quanto tempo leva em média? Então, eu falei mais ou menos quanto tempo leva em média, né? A proporção ideal entre gordura e proteína. A proporção de uma alimentação cetogênica é 70% a 75% gordura, 20% a 25% de proteína e 5% carboidrato. Eu nem falo mais 10% de carboidrato, porque o melhor mesmo é que a gente se mantenha em 5%. Pessoal, ótimo ter vocês aqui. Oi para quem entrou depois. Nos encontramos novamente na quinta-feira para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Um super beijo, ótima terça-feira para todo mundo e a gente vai se falando por aqui.